Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre solidariedade, empreendedorismo social e também segurança alimentar. Bom, a tradicional loja de equipamentos e soluções para gastronomia, Casa Maranguape, realiza até amanhã um bazar em seu site, cujas vendas serão destinadas à Gastromotiva, que é uma organização não governamental que apoia pessoas em vulnerabilidade alimentar, além de formar empreendedores sociais do ramo da gastronomia. Para falar sobre o assunto, recebemos a Daniele Carneiro, que é gerente de impacto e captação da Gastromotiva. Olá, Daniele, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Olá, Herbert. Prazer é todo meu. Muito obrigada aí pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso de receber alguém que representa uma instituição que faz um trabalho tão bonito. Então, eu gostaria que a gente começasse falando justamente sobre isso, né? Que você falasse um pouco sobre o que é a Gastromotiva, que tem na alimentação essa ferramenta tão poderosa de transformação social. É sempre um prazer para mim falar sobre a Gastromotiva, que é um projeto que muito antes de começar a trabalhar nele eu já admirava, justamente até por uma questão pessoal minha, que tenho aí alguns múltiplos interesses, não só na gastronomia, mas como também no trabalho de impacto social. Então, a Gastromotiva, ela é uma convergência de impacto, que eu digo assim, né? Porque a gente fala em segurança alimentar, mas a gente também fala em geração de renda, em educação, em combate ao desperdício de alimentos, né? Então, quando a Gastromotiva ela vem e traz dentro da missão dela algumas entregas, né? Entregas para a sociedade, na medida em que você é, traz a educação como vetor de transformação social, né? Para o meio ambiente, né, quando a gente fala em combate ao desperdício e aproveitamento integral de alimentos, que hoje a gente já sabe que tem uma ligação direta com o impacto climático, e, e sobretudo, a gente fala de desenvolvimento local e comunitário, né, que a partir do momento que você impacta o indivíduo e impacta o ambiente, você está impactando toda a sociedade. Então, você tem aí um impacto global. E eu acho que os programas, os projetos sociais da Gastromotiva, todos carregam nele esse viés de múltiplas entregas. Essa é uma organização que começou lá em 2006, começou em São Paulo, mas aí vocês, em cerca de 15 anos, já se expandiram bastante, né? Ou seja, prova que a necessidade dessa transformação social e da busca por mais segurança alimentar é um problema global, não é mesmo? Sim, é um problema global e em alguns países como o Brasil acaba que chega a ser um problema estrutural e endêmico mesmo, né? Não é. Hoje a gente tem uma crise que foi agravada pela pandemia, mas a crise da fome no Brasil já é uma realidade há muitos anos. A Gastromotiva, sim, ela começou lá em 2000, já tem 15 anos de estrada, 15 anos de história, começando como um projeto de educação voltada para a capacitação profissional de pessoas de baixa renda, né, para que elas pudessem ter acesso ao mercado de trabalho, especialmente quando a gente fala nesse mercado de hospitalidade. Mas foi um projeto que, ao decorrer desses anos, ele foi agregando novos impactos, né? Em 2016, com o advento das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, a Gastromotiva, além de escola, se tornou um restaurante comunitário que todas as noites recebe pessoas em situação de rua para que tenham um jantar digno comunitário. E assim foi até 2020, quando a gente foi surpreendido, todo mundo, né, pela pandemia do coronavírus. E aí foi o momento que a Gastromotiva se viu diante de um desafio de pivotar esse impacto, né? Como é que eu consigo dar continuidade às minhas ações, os meus projetos diante de um cenário de pandemia em que eu não posso mais receber essas pessoas no meu refeitório, nem tampouco eu posso continuar as minhas aulas presenciais. E foi por conta desse desafio, né, por conta dessa dificuldade que se colocou, que veio a criatividade, né? Então, acho que o terceiro setor ele tem essa vantagem em relação aos outros setores, porque ele é criativo, ele traz a solução, porque a gente está na ponta, a gente vê o que as pessoas precisam. E a solução que a Gastromotiva encontrou foi o projeto das cozinhas solidárias, né? Então, antes, o nosso impacto ele era muito restrito ao Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, onde eram os núcleos originais da Gastromotiva. Com a pandemia e a criação do projeto das cozinhas solidárias, a gente conseguiu ir além, né? Chegamos a Manaus, que foi aí um divisor de águas na atuação da Gastromotiva. E agora estamos indo para a Bahia, a gente quer ir para outros estados e expandir esse impacto.
Então, todas essas ações, como a da Casa Maranguape, como outras que a Gastromotiva tem, são ações de mobilização de recursos, recursos esses que são direcionados diretamente para a produção desses projetos, né? Para manutenção e continuidade. Vocês já chegaram também em outros países, né? Estão no México e também em El Salvador. Sim. Nesses países, a realidade que vocês encontraram é semelhante àquela que é vista aqui no Brasil ou tem peculiaridades? Sim, né, assim, cada país culturalmente tem as suas questões, mas, assim, o que é um fato comum a todos é a questão da vulnerabilidade social, né. El Salvador é um país reconhecidamente, conhecido pelo alto índice de violência, pessoas em situação de rua, não difere muito do Brasil. O México também tem uma zona periférica muito grande, né? Tem aí também um padrão de desigualdade que é similar ao nosso. Então, são países em que a Gastromotiva chegou já há alguns anos, né, para licenciar a metodologia de ensino, né? Então, são países que a gente diz onde a gente tem uma franquia social do nosso impacto, especialmente o impacto educacional, mas também são países como o México que já também começaram as atividades com as cozinhas solidárias. Então, esse é um projeto que a gente acredita que ele tem esse poder de expansão, de escala, é um modelo que entrega essa assistência, né, à segurança alimentar, mas também é um projeto que traz para esses cozinheiros, né, toda a capacitação profissional que eles precisam para que no momento pós-pandemia eles sejam capacitados ou a voltar para o mercado de trabalho ou a empreender, né? Daniela, eu tenho aqui alguns dados, né, que apontam que, de forma geral, no mundo inteiro, 30% de toda a produção alimentar acaba indo para o lixo, é desperdiçada. Por que tanta comida vai para o lixo se, ao mesmo tempo, tanta gente passa fome? Pois é, isso eu acho que é a maior dicotomia que existe, né, no mundo, assim. Você ter no mundo hoje, estima-se que o custo do desperdício de alimentos chega a US$ 1 trilhão. É um dinheiro que, se você direcionasse para um país como o Brasil, já ajudaria a resolver muitos problemas sociais. E quando a gente fala em Brasil, que é um país que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, essa dicotomia fica ainda maior, né? E com menos sentido. Porque a gente aqui no Brasil tem bolsões de fome. Se você pensar que a região norte e nordeste, respectivamente, atendem a 17% e 16% da fome hoje no Brasil. Né? A gente está falando de um momento do Brasil em que 20 milhões de pessoas passam fome, não têm acesso à comida. E outros 116 milhões de pessoas têm acesso restrito, né? Não conseguem ter as 3 refeições diárias, às vezes só uma refeição. E num país em que você tem uma produção agrícola que bate recordes de safras ano a ano, e você tem uma indústria alimentícia muito atuante. As razões que levam a isso são razões diversas, né? Se você pensar, vão desde uma questão de conscientização, né, para a questão do desperdício de alimentos, que é uma das bandeiras da Gastromotiva, né? A gente trabalha justamente nessa educação alimentar que conversa com a conscientização para o desperdício de alimentos, até questões de política pública, né? Que a gente não vai entrar no mérito dessa discussão aqui, mas a gente sabe que existem políticas que favorecem mais a indústria, que talvez poderiam favorecer mais essa distribuição, leis que precisariam estar mais voltadas para esse aproveitamento, né? Quantas sobras a gente tem, né? Se você pensar na indústria varejista, especialmente de alimentos, que despeja mais de 8 toneladas cada loja de supermercado por mês de produtos vencidos ou produtos que não foram reaproveitados. Eu acho que é uma combinação, a solução passa por uma combinação de fatores, que vai da conscientização para esse desperdício de alimentos, as pessoas reaproveitarem mais os alimentos, até a questão de política pública que faça como a gente consegue escoar esse excedente para a sociedade. O Conversa Pública está hoje falando sobre transformação social, sobre ação social, solidariedade e também segurança alimentar. Tudo isso trazendo aí um pouco sobre o trabalho da Gastromotiva, uma organização não governamental que trabalha justamente nesse ramo, evitando o desperdício alimentar e também ajudando pessoas a empreender de forma social, com impacto positivo na sociedade. Quem é a nossa convidada de hoje é a Daniele Carneiro, que é a gerente de impacto e captação da Gastromotiva. Daniela, a gente estava falando sobre essa questão do desperdício de alimento
E realmente é um paradoxo, né? Alguns dados do próprio governo federal de abril deste ano apontam que 14 milhões e meio de famílias brasileiras vivem com o aumento da extrema pobreza em situação realmente de risco alimentar, né? Ao passo que, como a gente vinha falando antes, 30% de tudo que é produzido em alimentos acaba indo para o lixo. Hoje a gente tem um bom exemplo, que é a Gastromotiva, que é lidar com alimentos e tentar evitar esse desperdício através do empreendedorismo social. Esse é um conceito relativamente novo, mas que parece que está ganhando cada vez mais corpo aqui no Brasil, não é mesmo? Sim, e eu acho que ele é extremamente necessário, né? Se a gente pensar no horizonte dos próximos anos, que vai ser anos difíceis de retomada econômica, né? E que o acesso ao emprego, que já era muito restrito, muito difícil, vai demandar realmente da sociedade essa verve mais empreendedora, né? E o empreendedorismo social, ele vem de encontro a partir do momento que você empreende e ao mesmo tempo você impacta positivamente ali a sua sociedade. E a Gastromotiva, desde a sua incorporação, né, desde quando ela começou, sempre teve isso muito presente, né? A Gastromotiva, ela começou como um negócio social, um negócio de impacto social, né? O Davi Hertz, que é o nosso fundador, ele começou a Gastromotiva com um buffet, né, que ele fazia os serviços, os eventos, né, as festas, e empregava nesses buffets pessoas de baixa renda que ele compartilhava o conhecimento que ele adquiriu da escola de gastronomia com essas pessoas. E aí, com o tempo, à medida que esses eventos iam acontecendo, ele revertia parte da renda desses eventos para a formação dessas pessoas que trabalhavam com ele. Então, assim que surgiu a Gastromotiva, surgiu de um negócio social, do empreendedorismo do Davi. Então, o Davi, ele sim é um dos precursores aí dessa temática aqui no Brasil, né? E ele também cunhou a expressão gastronomia social, que é o que a gente faz com a Gastromotiva. Né? É a gastronomia que vai além da técnica de cozinha, é a gastronomia que fala da conscientização do desperdício de alimentos, para receitas de aproveitamento integral, para a questão própria do desenvolvimento humano. Quando a gente fala em impacto social, não é só ensinar a pessoa a cortar cebola, ela aprende também a se posicionar como ser humano e como indivíduo que tem direitos, né, e obrigações perante a sociedade. Então, um dos grandes atributos do trabalho da Gastromotiva, sem dúvida, é essa parte do desenvolvimento humano, que a gente vê que atrai muitos dos nossos patrocinadores, assim, como a gente consegue trabalhar com esse público e trazer eles para esse lugar de protagonismo. E o empreendedorismo social, na verdade, absorve todas essas características. Daniela, quais são hoje os principais projetos que a Gastromotiva desenvolve? Pois é, como eu falei com você, a Gastromotiva ela começa com uma base educacional muito forte, né, que era justamente voltada para a formação profissional desses jovens de baixa renda para o mercado da hospitalidade, né, para trabalhar em restaurantes, bares, hotéis. Ao longo dos anos, foram sendo criados cursos com temáticas diferentes, temáticas voltadas para pessoas que já empreendiam e precisavam otimizar seus negócios, cursos voltados para as pessoas que não tinham nenhuma habilidade na cozinha, mas que queriam aprender, cursos voltados para pessoas que já tinham essa habilidade e precisavam se especializar. Então, a gente fala que o negócio principal da Gastromotiva sempre foi a educação. E com os anos, né, como eu falei anteriormente, com o advento ali veio a oportunidade de se juntar a uma ONG internacional e também começar a atender pessoas, né, o atendimento direto dos beneficiários, pessoas de vulnerabilidade mesmo, com os jantares sociais. E agora, com a pandemia, tem o nosso principal projeto, né, que é a nossa Menina dos Olhos, que é o projeto das Cozinhas Solidárias. Que basicamente, só para você entender a dinâmica do projeto das Cozinhas Solidárias, entender qual foi essa transformação da Gastromotiva, antes a gente atendia os nossos alunos e os nossos beneficiários dentro do nosso espaço. Né? A gente tinha 3 espaços. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Refeitório Gastromotiva, que é um lugar incrível, no bairro da Lapa, em que você, durante o dia, funcionava como escola, e durante a noite funcionava como restaurante social. E as pessoas eram convidadas a jantarem no refeitório Gastromotiva como se elas estivessem no restaurante.
Então, era um menu mesmo, com entrada, prato principal, sobremesa. As pessoas são servidas com talheres, com pratos, com louça, né? São servidas por voluntários, né? Tem tantos voluntários tem tantas pessoas que se voluntariam para cozinhar também como para servir. Então, era um momento de muita dignidade, né? Que era oferecido. Não era só comida, era É uma comida com experiência, dignidade. realmente, né? Exatamente, uma experiência. Com a pandemia, infelizmente, a gente teve que suspender essa atividade, assim como as aulas. E aí, a preocupação é como a gente dá continuidade a isso? Como a gente dá continuidade a essa formação educacional e a esse atendimento, a essa assistência, né, alimentar? E aí a Cozinha Solidária partiu da ideia de uma aluna da Gastromotiva, que no meio daquele caos ali, da incerteza da pandemia, ela falou: olha, eu posso cozinhar. Na minha comunidade tem várias pessoas que estão ficando desempregadas e estão passando fome. Como vocês tiveram que suspender as atividades e agora o que era um restaurante passou a ser um banco de alimentos, porque com o fechamento do restaurante, a Gastromotiva, imagina só, aquele momento, todos os bares e restaurantes e hotéis da cidade sendo fechados, todo mundo com estoque. Então, eles direcionaram para a Gastromotiva uma quantidade de alimentos que era assim, que mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguiria dar vazão. E aí foi quando a gente começou a acionar a nossa rede de alunos e ex-alunos que se dispuseram a cozinhar das próprias casas. A gente direcionou para esses alunos todos esses insumos que eram recebidos, que eram de doação. Eles também receberam um apoio logístico da Gastromotiva para custos de gás, água e logística mesmo de entrega, e passaram a cozinhar nas suas próprias casas. E comida digna, comida com acompanhamento nutricional, comida que são servidas em embalagens biodegradáveis. E além de produzir as comidas, esses cozinheiros solidários recebem todo o apoio, não só educacional, mas com o apoio do dia a dia ali, da rotina do trabalho. Então, foi uma maneira da gente dar continuidade ao trabalho que a gente fazia presencialmente, só que agora saindo direto da casa dos próprios alunos e ex-alunos. E a gente começou isso em março do ano passado, de 2020, e até hoje já foram mais de 90 cozinhas solidárias em operação, Ou né? seja, vocês saíram de um polo e acabaram abarcando aí todas as A gente comunidades onde o multiplicou projeto esse podia alcançar. impacto. Pois é, né? Antes a gente tinha uma restrição que a gente só conseguia receber 90 pessoas por dia, por noite. Hoje a gente está atendendo, já foram mais de quase 2 milhões de refeições servidas desde o ano passado para cá. Então, é muito gratificante, assim. Hoje o nosso principal projeto é as Cozinhas Solidárias. A gente, obviamente, tem aí toda uma expectativa para o próximo ano de retomada, para retomar com os nossos cursos presenciais, que a gente sabe, sim, que faz muita diferença, né, esse contato, tanto no Rio de Janeiro, como em Curitiba, em São Paulo, onde a gente tem parcerias com universidades que cedem seus laboratórios para receber esses alunos. Então, uma outra característica da Gastromotiva é dar acesso a essas pessoas ao ambiente universitário, que talvez elas não conseguiriam ter numa outra situação. Então, esses são os projetos. Conversa pública, hoje falando sobre segurança alimentar, sobre solidariedade. O nosso grande exemplo aqui é a Gastromotiva, uma organização não governamental que ajuda pessoas em vulnerabilidade alimentar. E a nossa convidada é a Daniele Carneiro, gerente de impacto e captação da Gastromotiva. Daniele, atualmente vocês estão com uma parceria muito interessante com a Casa Maranguape, que é uma empresa que vende utensílios e equipamentos para gastronomia, desde domicílios até empresas, hotéis, e essa empresa está realizando um bazar cuja arrecadação vai ser destinada à Gastromotiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de parcerias como essa para manter o trabalho, ajudar o trabalho de vocês, que vai repassando essa ajuda para muitas pessoas que precisam. Não, sem dúvida. Essas parcerias são fundamentais, ainda mais quando a gente fala, né, do terceiro setor, assim. A Gastromotiva, assim como qualquer outra organização de sociedade civil, ela depende dessas doações justamente para poder dar continuidade aos seus projetos, né? E hoje eu posso falar disso pela minha área de captação de recursos, assim, o acesso às doações com a pandemia, sem dúvida, as pessoas estavam mais empáticas a doar, né? Mas o que a gente percebeu do ano passado para cá é que a gente teve uma queda de 60% das doações,
né? Então, perdeu-se um pouco dessa empatia. Então, o nosso esforço de captação, ele aumenta com isso. E aí, quando a gente fala em captação, a gente tem algumas vertentes de captação, né? Que é a captação que a gente busca com doadores, pessoas jurídicas, empresas, que fazem doações diretas aos projetos. Tem a doação que a gente faz diretamente com pessoas físicas, né? Que chegam na Gastromotiva por meio da nossa plataforma de doação de pessoa física, por meio das campanhas que a Gastromotiva faz. Esse ano a gente fez uma campanha Chega de Fome, que está no ar, que basta entrar ali no nosso site, você vai ter ali algumas opções de projetos para você apadrinhar, para você fazer a sua doação. E tem a captação que a gente faz com viés um pouco mais de marketing, que são as associações de marcas, em que a gente se junta com empresas, né, para gerar um produto comum, que é um produto que vai gerar renda de impacto para a Gastromotiva e, obviamente, para o lado da empresa, tem o interesse da empresa de se mostrar pertencente àquele impacto também. E a Casa Maranguape é um exemplo disso. É um exemplo de uma ação que a Gastromotiva fez, em parceria, em que a Casa Maranguape procurou a Gastromotiva no início do ano, porque tinha ali um estoque de produtos disponível para doação. Né, produtos em descontinuidade, mas produtos novos, que nunca foram usados, produtos em excelente estado. E aí a gente pensou junto como é que a gente faz isso, porque a Gastromotiva também não teria como absorver todos aqueles produtos, era uma quantidade muito grande. Foi aí onde teve a ideia de se fazer um bazar, né, com a renda revertida. Mas mesmo assim, a Casa Maranguape doou uma quantidade muito interessante de produtos que foram direcionados para as cozinhas solidárias, né? Pensar que esses cozinheiros solidários, eles estão cozinhando das próprias casas e nem sempre tem uma infraestrutura que permita cozinhar em grandes quantidades. Então foram doadas panelas, utensílios, eletrodomésticos que foram direcionados para os cozinheiros, e a outra parte desses equipamentos estão à venda nesse bazar. Eu mesma fiz a compra semana passada e vale super a pena, eu super recomendo, porque são coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, que são vendidas por um preço de atacado, então um preço que vale super a pena, e você está fazendo uma renda totalmente revertida para um projeto social que tem total sinergia com o propósito da própria marca da Casa Maranguape, né? Que é uma empresa dedicada ao segmento de alimentação. Bom, que bacana. Espero que outras empresas outros empreendedores que estejam vendo aí o programa possam também tomar uma iniciativa como essa e ajudar mais pessoas com parcerias com a Gastromotiva e, quem sabe, outras organizações que ajudam as pessoas mais necessitadas. Vou até aproveitar e deixar aqui o site da casamaranguape.com.br, né, para quem quiser participar também dessa campanha, entra lá, faz uma doação através de uma compra. E nós estamos super abertos, viu, Herbert? Assim, mesmo para parcerias locais, em Manaus, no Amazonas, a gente tem as nossas cozinhas solidárias aí, que a gente quer dar muito continuidade a elas, e a gente depende desse apoio local, né, do empresário local que quiser saber um pouco mais das nossas cozinhas que estão em operação em Manaus. A gente está super aqui à disposição para receber e conversar. Pois é, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu quero deixar justamente esse espaço para que você deixe os contatos, as redes sociais, também o site da Gastromotiva, para que as pessoas conheçam as principais iniciativas de vocês e também saibam como ajudar essa grande mobilização social em prol das pessoas que necessitam desse projeto que é tão bonito e tão importante para a sociedade brasileira. Sem dúvida. Aqui do nosso lado a gente está super aberto, a gente adora compartilhar essas ideias, promover essas ações, são ações necessárias que mobilizam as redes, né? E falando em rede, a Gastromotiva está aí em todas elas, no Instagram, Facebook, YouTube, e o nosso site é o www.gastromotiva.org. Ali você vai encontrar muitas informações, não só do que a gente faz, mas também das campanhas que estão em andamento. Então, se quiser ser um doador ou um voluntário da Gastromotiva, você vai encontrar todas as informações no nosso site. Daniela, quero te agradecer mais uma vez por sua participação aqui no Conversa Pública e também te parabenizar por trabalhar nesse projeto tão importante e que você transmita para toda a equipe da Gastromotiva nossos parabéns aqui da TV Boas Novas por essas ações tão importantes e que impactam tanta gente. Tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço pela TV Boas Novas, pela oportunidade de falar desse projeto incrível da Gastromotiva e levar
essa ideia do voluntariado, do impacto social mais adiante. Tenho certeza que isso vai mobilizar muitas pessoas aí que estão assistindo a gente. Com certeza, a gente acredita muito nisso. E, para você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado pela parceria de sempre, um grande abraço e até o próximo Conversa Pública.